Bom, pessoal, nós estamos aqui iniciando mais um episódio de podcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma solução de mercado que surgiu dentro do mercado da medicina, que é a Seu Saúde, onde a gente vai falar como que isso resolve problemas dentro do mercado médico, como que isso traz mais solução. Hoje eu estou com dois convidados aqui super especial, Dr. Osvaldo Ortega e Dr. Gabriel Ortega também. Vamos estar falando hoje com relação ao mercado. E logo para a gente iniciar, eu já quero fazer aqui a apresentação formal deles, entender um pouquinho da trajetória e a partir disso a gente vai para os detalhes aí da plataforma, explicar qual é a solução e o que a gente resolve hoje, qual o principal problema. Vou começar com você, Gabriel. Se apresenta aí e fala um pouquinho da tua trajetória aí para nós. Oi, Jeremias. É um prazer estar aqui com você, aqui em Londrina mais uma vez, né? Eu sou o Dr. Gabriel, sou formado há 10 anos, sou especialista em urgência e emergência e vamos trazer aí bastante novidade para o pessoal sobre como resolver problemas em saúde com essa ferramenta. Legal. E aí, nessa sequência também, pode se apresentar, doutor Osvaldo, compartilha para nós um pouquinho da trajetória, aqui o senhor o que o senhor já fez aí, para a gente iniciar aí com toda a clareza. Eu já fiz um pouco de tudo. Bom, um abraço a você. Eu sou médico já há bastante tempo, eu me formei em 80. Depois que eu saí da escola, eu fiz faculdade de psicologia e me especializei em saúde pública, mais à frente em medicina do trabalho e medicina legal e perícias médicas. E já trabalhei bastante tempo com gestão em saúde, né, na rede básica. E atualmente eu trabalho mais com medicina do trabalho e perícias médicas. E a gente está com esse projeto de soluções um pouco diferentes em saúde, particularmente em consultas online, que é o que a gente vai falar aqui, né? Legal. Então essa é mais ou menos a história. Mais ou menos esse é o ponto de partida, né? Ponto de partida. E falando disso, quando a gente fala, o que revolta, assim? Quando a gente inicia nesse assunto, vocês já estão envolvidos com a saúde, né, Gabriel? Já faz tempo. A família envolvida na área de saúde, trabalham nisso por muito tempo, 24 horas. Acho que o assunto do churrasco, o assunto do começo da manhã, deve ser saúde o tempo todo, porque não tem como contornar, né? E aí entra uma pergunta. Por que é que vocês pensaram nesse produto? Por que vocês pensaram nessa solução? Por causa do seguinte, quando a gente olha para o sistema de saúde, a gente precisa entender saúde como um recurso estratégico no nosso modelo de saúde no Brasil. O modelo de saúde no Brasil é SUS, que é 100% gratuito para todo mundo o tempo todo. Isso não é nem certo e nem errado. É só um modelo dentre todos os outros que existem no mundo. Qual é o problema desse nosso modelo? Quando você fala em um recurso estratégico, a primeira coisa que tem que vir na tua cabeça é a palavra escasso. Certo. O que significa estratégico? Estratégico significa que ele não vai ter o tempo todo para todo mundo de qualquer forma. Certo? Exatamente. Quando a gente olha para o serviço militar e a gente olha para o serviço militar como um serviço estratégico, é fácil entender que não tem como o exército estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o tempo todo. Exato. A mesma coisa o sistema de saúde. Então, o recurso estratégico, como é que ele deveria ser olhado? Ele deveria ser olhado da seguinte forma: eu preciso dar para quem precisa mais recurso. Para quem precisa menos, eu entrego menos recurso. Então, o nosso sistema, infelizmente, ele é caolho. Ele não enxerga o cenário como um todo. Ele enxerga todas as pessoas de maneira igual, independente de onde você veio e para onde você vai. Não no sentido socioeconômico, no sentido de saúde. O nosso sistema é muito ruim em discriminar aquele paciente que precisa mais daquele paciente que precisa menos. Ele oferece tudo para todo mundo, o tempo todo. É aquela ideia da equidade, né? Quando você olha e tem uma pessoa no muro, um tentando assistir o que está acontecendo. Exatamente. E um com 1,80 m e o outro com Exatamente. 1,30 m. Não dá para as duas pessoas verem da mesma maneira. Exatamente. Então, quando a gente fala de gestão de saúde, qual é a porta de entrada do sistema de saúde no Brasil? A porta de entrada é a rede básica. Só que a rede básica, como ela foi desenhada, ela é insuficiente para captar todas as necessidades. Aonde estoura isso? Estoura no pronto-socorro. Então, quando eu tenho um recurso estratégico, que eu vejo que a emergência está cheia, a estratégia não funciona. Entendi. Por quê? Porque dos casos de emergência hoje, 85% a 90% poderiam ter sido resolvidos em outro momento, em outro ambiente. Entendi. Então, de alguma forma, o sistema permitiu que
uma série de casos fossem parar na porta do pronto-socorro que não deveriam estar ali. Porque a pessoa tem uma demanda que ela quer ver resolvida. Como o sistema não é encarado de uma forma estratégica e ela percebe que a porta de entrada não funciona, a pessoa usa a saída de incêndio. Usa o plano B, que é o quê? Precisa ir até o pronto-socorro. Olhando para esse cenário, como é que surgiu a ideia de desenvolver essa ferramenta? Simples. Hoje, eu não consigo entender, no século XXI, 2025, uma pessoa gastar 4 horas, 5 horas numa fila de pronto-socorro para resolver um problema que ela resolveria com o celular. Não, e aí, rapidinho. Cara, fenomenal. Essa etapa que você acabou de falar, eu acho que define muito do jogo do motivo. Que é você conseguir tornar isso de maneira mais prática, mais funcional e definir o caso de prioridade e não prioridade. Exatamente. Basicamente, ou seja, tem muitos casos, então, e é de um médico falando da realidade, porque você está dentro do operacional ali, visualizando isso, acompanhando o processo, né? E aí entra uma questão, então, que eu queria que você falasse dentro dessa abordagem já. Só dentro desse processo, quanto que você imagina em porcentagem de pessoas que entram pela essa porta de emergência, que é o pronto-socorro, que não são emergência? Essa estatística não é minha, essa estatística é mundial. 85 a 90% dos casos atendidos em pronto-socorro não são urgência. Nossa. Então, se eu, por exemplo, por que eu falo sobre esses números? Porque eu sou médico de pronto-socorro desde que eu me formei em 2015. Eu me especializei nisso, em clínica médica, eu fui treinado nisso. Eu trabalho com isso, eu já trabalhei como gestor de um pronto-socorro, como ajudante de um colaborador de gestão de um pronto-socorro que atendia cerca de 11 mil consultas só da minha especialidade, só da clínica médica. Nossa. Então era um universo de pessoas. E a gente fazia esses levantamentos periodicamente para definir os fluxos. Entendi. Olha, esse aqui pode ser atendido mais rápido se a gente fizer assim. Esse aqui a gente vai ter que gastar um pouco mais de tempo porque a complexidade é maior. O fluxograma do que você desenhou vem da prática do que você viveu. O fluxo que está desenhado aqui é o fluxo baseado nas estatísticas mundiais e na nossa experiência militando nessa área. Entendi. Né? Não é uma coisa que eu importei de algum lugar. Não foi desenhado agora, né? Não, isso aqui existe já há um tempo. Já está rodando há um tempo. Então, a gente formalizou isso numa ferramenta que fala assim, ó, bom, se 85% das pessoas que estão aqui não deveriam estar aqui, como é que a gente vai fazer para encontrar um destino para essas pessoas? Porque, no final das contas, a pessoa tem um problema que precisa ser resolvido. Exato. Quais são os problemas que a gente olha para o pronto-socorro e que a gente vê que não são uma emergência? É o cara que, de repente, tem uma dor de cabeça. É o cara que, de repente, tem uma conjuntivite. É o cara que, de repente, tem um nariz escorrendo, um resfriado. É o cara que, de repente, está ali porque ele foi ali, mas ele foi mal orientado, ele não deveria estar ali. Ele foi ali para buscar uma guia de encaminhamento. Ele foi ali para buscar um documento que vai servir para ele do ponto de vista judicial. Ou ele foi ali porque ele tem uma necessidade de um abono. Então, são 1000 situações que configuram a não urgência. Às vezes não está nem relacionado com uma dor. Às vezes está relacionado com um problema burocrático que o cara hoje pode resolver de uma maneira muito simples. Entendi. É muito raro você encontrar hoje uma pessoa que não está familiarizada com o WhatsApp. Exato. Muito raro. Se a pessoa consegue fazer uma chamada no WhatsApp, ela consegue fazer uma chamada com o médico. Isso é verdade. 24 horas por dia. A pessoa não precisa ter o desprazer de enfrentar 4, 5 horas de uma fila para depois, às vezes, ser mal atendido, ou às vezes não é mal atendido, mas assim, vai ter a sua expectativa frustrada porque não vai ter o seu problema resolvido. Sim. Com uma solução dessa, a gente mitiga esse risco a zero. Inclusive porque quando o caso atendido pelo médico online, ele não vai conseguir resolver, ele orienta aquela pessoa, você precisa procurar o hospital mais próximo por causa disso, daquilo outro. Ele emite receita, ele emite atestado, ele emite pedido de exame, o aplicativo faz tudo. Entendi. Mais do que isso, essa ferramenta funciona como uma ferramenta de gestão em saúde. Sim. Porque a partir do uso do aplicativo eu consigo saber em quais localidades estão as maiores demandas sobre quais especialidades. Então ele funciona no começo e no fim da fila. Não, perfeito. E aí entra uma dúvida que eu tenho para vocês dois agora, que é assim, olhando para isso, quem que é hoje a pessoa que faria mais sentido ela olhar para o Cell Saúde e falar assim, eu preciso urgentemente para agora dessa solução? É quase todo mundo que está no Brasil, porque todo mundo que precisa do SUS vai se beneficiar com o uso da ferramenta. Legal. Porque a ferramenta tem um custo muito baixo para uma solução muito latente.
uma dor muito latente. Ou seja, é um problema de todo mundo. É raro você encontrar uma pessoa que não procura um serviço de urgência e emergência pelo menos 2 vezes por mês. É raro. Muito raro. Se você procura um serviço de urgência e emergência, uma UPA, um pronto-socorro, um postinho de saúde que é aberto 24 horas, se você não busca esse serviço pelo menos 2 vezes por mês, você é a absoluta exceção. Nossa. Você não é a regra. Então a gente sabe que 2 vezes por mês, essa pessoa vai perder pelo menos 8 horas da vida dela envolvida nesse processo. 8 horas é um dia de serviço. Isso é verdade. Então, quanto custa para essa pessoa em termos de desgaste de estar ali? Às vezes a pessoa chega lá às 5 da manhã para tentar um atendimento. Tem família também Tem esperando, filho. né? Às vezes a pessoa tem um problema real de madrugada, 3 horas da manhã, na chuva. Ela não tem como se deslocar. Às vezes a pessoa não tem carro, ela depende de carona, ela depende de Uber, numa cidade longe. O pronto atendimento é quilômetros de distância, no frio, com uma criança pequena que tem febre, que está chorando. Como é que a gente faz para resolver esse problema hoje? A tecnologia veio para tentar cobrir a falha do sistema que não é encarado como estratégico. Para que seja amplamente difundido hoje, só tem um jeito. Uma solução viável de baixo custo é a solução tecnológica. Exato. É a tecnologia. A solução analógica, construir um prédio para colocar uma pessoa lá dentro, infelizmente não vai acontecer. Isso é verdade. Isso é verdade. Não, legal. E aí, quando a gente olha para quem olha as principais soluções, a gente encontra aí também uma aba que é o parceiro, né? Porque Sim. abre naturalmente um espaço para muitos parceiros, novos negócios. E aí, quando a gente olha para esse lado, como que funciona hoje para alguém que é parceiro do Cell Saúde? O aplicativo, ele tem a função tecnológica, que é a função do atendimento online, 24 horas, 7 dias por semana. Paralelamente a isso, o que o aplicativo também faz? O aplicativo também gerencia atendimento presencial com os nossos parceiros. Então, a gente tem hoje cerca de 400 médicos na nossa região que a gente desvia o fluxo quando a pessoa solicita um atendimento presencial para os nossos parceiros. Além disso, o aplicativo funciona como um cupom de desconto. Então, eu tenho parceiros que são academias, estacionamento, lojas, sorveteria. Então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de saúde por um todo. A gente não tá é uma falando de etapa saúde de por um saúde, não é todo. só... Que legal, que legal. Jamais. Saúde é uma das poucas áreas que permeia todas as outras áreas da vida. Por exemplo, o meu pai pode até falar mais sobre isso do que eu, porque conhece melhor do que eu. Existe uma diretriz mundial canadense de bem-estar em saúde que chama Cidade Saudável. Ele contabiliza, inclusive, como a presença do semáforo impacta na saúde das pessoas. Nossa. Será que aquele semáforo é necessário? Sendo necessário, será que é naquele local? Será que o tempo que ele fica aberto e o tempo que ele fica fechado são suficientes para preservar a saúde mental das pessoas e melhorar o trânsito? Será que uma lombada é melhor do que um semáforo? Ou será que uma faixa de pedestre e uma placa resolveria esse problema ou não? Então, educação no trânsito também faz parte do quesito saúde? Sim, porque a gente sabe que isso impacta em menos acidentes, menos afastamentos previdenciários, Nossa. menos tudo. Então, saúde permeia todas as áreas da vida das pessoas. Então, quando a gente está falando de gestão de saúde, não é só esse pronto-socorro funciona ou não, essa UPA funciona ou não, o atendimento é bom ou não. É assim, ó, por que essa pessoa está saindo da casa dela, enfrentando uma fila de horas para passar num atendimento, sendo que ela não precisaria estar aqui? Sim. Então, é entender esse problema do ponto de vista que hoje é muito comum essa palavra, né? Sim. Do ponto de vista humanizado. Sim. Eu tenho um ser humano que está levantando a bandeira de uma demanda que de alguma forma não está sendo atendida. Como a gente pode fazer para resolver esse problema? É muito mais complexo do que só o médico na frente da pessoa. É bem mais amplo do que isso. Não, e aí entra uma coisa que você falou, que você é referência, doutor Oswaldo. Como que funciona hoje, partindo para o Cell Saúde, vocês estão construindo um fluxo que funciona. Que é diferente, porque eu acho que hoje não é só construir coisas que funcionam, né? É muito diferente uma empresa de tecnologia entrar no mercado e falar, bom, vamos criar um meio onde as pessoas vão fazer consultas online. Vamos criar um meio onde a gente vai ter um fluxo que o médico vai operar. Isso é simples. Isso Todo é fluxo de convênio negócio, hoje né? oferece como benefício a consulta online. O que não oferece é o serviço estratégico de entender aonde está a raiz do problema. Porque se o cara vai no pronto-socorro, se ele precisa usar o convênio, você concorda que o problema continua o mesmo? Lógico. O problema continua o mesmo. E outra, eu particularmente acho que eu tenho uma grande vantagem em cima do convênio. Eu não sou um convênio, mas eu tenho uma grande vantagem. Hoje é muito difícil você conseguir uma consulta no convênio com menos de 2, 3 meses de antecedência. Isso é verdade. Aqui você entra numa fila de 15 minutos, 20 Isso é minutos. verdade.
Isso é verdade. Então é bastante complicado isso, essa gestão estratégica que falta. Exato. E como que funciona hoje o fluxo da área de saúde? O que você olha ali que dentro do que vocês propõem hoje muda muito a comparação do fluxo convencional com o fluxo com essa ideia de tecnologia? Jeremias, se você pegar o nosso sistema de saúde, ele começou a ser discutido em 75. Então nós já temos 50 anos de um movimento no Brasil que aconteceu chamado Reforma Sanitária. Esses pilares da reforma sanitária, eles acabaram na Constituição de 88, que estabeleceu um sistema. Ok. Então, o que é um sistema? O sistema tem partes. Quem normatiza, quem fiscaliza, quem financia e para quem. Então, o nosso sistema de 88, que é o SUS, então hoje ele comemora agora no dia outubro. Nós temos 12 mais 25, 37 anos. Nossa. Então, nós chegamos a uma realidade que nós estamos tentando fazer alguma coisa há 37 anos e não precisa falar do resultado. Então, você tem uma desassistência total das pessoas. E quando você fala assim, olha, emergência. A emergência no Brasil, por mal ou por bem, mas em regra ela está solucionada por um único motivo. Vamos imaginar um acidente de moto grave, um traumatismo craniano grave. Esse sujeito ele vai ser atendido. Quando você fala de alguém que quer pegar uma vacina, isso em tese está resolvido. Então são situações mais simples. Mas você tem um monte de gente aí, certo? Que demanda serviços de saúde que não estão nesses extremos. Que é o sujeito, por exemplo, que ele precisa de uma consulta com um cardiologista, que ele precisa de uma avaliação psiquiátrica, que ele precisa de uma orientação sobre a hipertensão arterial, que ele precisa de uma orientação sobre o diabetes. Então, essas pessoas, elas estão jogadas, né, pela forma como a gente organizou o sistema. Como o Gabriel falou, não existe um sistema certo, um sistema errado. É o sistema que existe. Então, todo o sistema no mundo que definiu seus pilares, ele tem problema, porque não existe algo 100% efetivo. Então, você vai para os melhores países do mundo, que têm os sistemas que funcionam melhor, eles também têm os seus gargalos. Então, a realidade brasileira hoje é uma só. As pessoas não são atendidas nas suas necessidades básicas, que seria, muitas vezes, uma consulta simples de um indivíduo hipertenso, que você vai explicar a ele o que é hipertensão arterial, o que ele tem que fazer, como é que ele tem que tomar a medicação. Então, esse sujeito, ele impacta. Então, quando ele é mal atendido, que ele passa a ter uma descompensação, que ele vai numa rede básica, ele não tem solução. O grande problema do sistema hoje chama-se resolutividade. Então, quem é que consegue atender esse sujeito no momento que ele precisa? Que para ele é sempre um critério de urgência. Mas para o olhar do gestor, aquilo não seria uma urgência, porque poderia estar sendo resolvido de uma outra maneira. E aí, talvez ele só vai ser atendido quando ele entrar na urgência. Na urgência. Exato. Ou seja, aí você perdeu o tempo de tratar. O fluxo é feito para jogar ele para a única etapa do sistema que relativamente porque, funciona. O que é que está aberto 24 horas, 7 dias por semana? É um pronto-socorro. Verdade. Bombeiro, polícia e hospital. Bombeiro, polícia e Verdade. hospital. É isso. Então, onde o cara referencia? Então, às vezes, você ter porque o sistema, ele é mais ou menos, eu costumo dizer que é o seguinte, um sistema de saúde é como uma receita de bolo. No mundo inteiro, o bolo de chocolate é feito do mesmo jeito, a mesma receita. Então, não existem coisas que você fala assim de excepcionalidade. Então, vou te dar um exemplo, que é a cidade onde a gente mora, que é uma cidade de 30 mil habitantes. Uma cidade de 30 mil habitantes gera 60 mil procedimentos, consultas anuais. Porque existe uma meta de referência, 2. Isso é mundialmente reconhecido. Então, 30 mil pessoas geram 60 mil consultas por ano. Certo? Essas 60 mil consultas, que é urgência e emergência, juntando os dois, corresponde a aproximadamente 10% a 15%.
Então eu teria, dentro de 60 mil consultas, eu deveria ter o quê? 15% seriam 9 mil consultas ano. Não é essa a conta? Exato. 9 mil consultas ano. Então tá, distribuído em 365 dias. Piraju hoje atende no hospital, no pronto-socorro, 4 mil consultas por mês. Mas você multiplicar por 12 dá 48 mil. Aí você fala, como assim? Se a expectativa era de 9 mil, como é que eu estou atendendo 48 mil? É porque tem muita gente lá que não deveria estar lá se tivesse uma outra solução. Então, qual é a solução? A rede básica? Tá, mas a rede básica limita as consultas. Um ambulatório de especialidade limita as consultas. Então, se um indivíduo tem uma referência, por exemplo, para passar no ortopedista, essa consulta vai acontecer depois de 3 meses. Só que ele está com dor agora. Ou seja, tem um rebote do que não foi resolvido sempre então, o novamente. sujeito tem uma lombalgia simples que poderia estar sendo resolvido ou na rede básica ou, no máximo, no especialista. Mas essa pessoa está com dor e não tem ninguém. Então, ele tem uma solução brasileira. A solução brasileira é, às vezes, ir numa farmácia tomar uma injeção. Nossa. Como o sistema também limita, porque para ter hoje tomar uma injeção precisa de uma receita, ele vai no pronto-socorro. Quantas pessoas procuram um pronto-socorro porque precisam tomar uma injeção? 80, 85%. O sujeito está com uma febre. Ele poderia ter uma orientação, às vezes, assim, você está com febre? Vamos ver os seus sintomas, vamos ver seus sinais. Olha, você vai tomar um antitérmico, você vai aguardar. Não, o sujeito vai para um pronto-socorro, porque às vezes ele é onde ele vai pegar uma dipirona, onde ele vai tomar uma injeção, e ele acha que aquilo é uma solução viável para ele. Então, é nesse meio de caminho que acabam surgindo as soluções digitais. Então, você pode ter uma consulta para um procedimento que é simples, que basta ter uma orientação adequada, que você vai resolver o seu problema. É isso que, na verdade, a Cell Saúde faz. Sim. Então, a gente entra que o sistema não funcionou público. Então, o que aconteceu na Constituição? Né? Olha que coisa interessante, muito pouca gente sabe disso. Quando teve a Constituinte, que se estabeleceu o Sistema Único de Saúde, houve uma primeira votação. A primeira votação, o sistema seria essencialmente público. Só. Não existiria dentro do sistema de saúde as entidades particulares. O sistema ia ser estatizado. Isso na primeira votação já aconteceu. Para a segunda votação, houve um problema, que eram exatamente as santas casas. Que a turma falou, o que nós vamos fazer com as santas casas? Elas são filantrópicas. A maior parte dos municípios utilizam as santas casas. Se a gente transformar tudo em público, o que nós vamos fazer? Não se pensou nem no particular, se pensou nas santas casas. Falou, o que nós vamos fazer com as santas casas? Nós vamos privatizar todas as santas casas? Nós vamos estatizar as santas casas? O que nós vamos fazer com as santas casas? Aí alguém deu uma ideia, falou, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sistema que é público, mas porém que ele pode ser complementado pela iniciativa privada. Oh, legal. Acertou a vida da Santa Casa. Só que quando acertou a vida da Santa Casa, acertou a vida de todo mundo. Só que eu te faço uma pergunta. Na sua vida profissional, daquilo que você tem que fazer por dia, se eu chegasse para você e falasse assim, Jeremias, não se preocupe, que se você não fizer, eu vou fazer por você. Ah. Ninguém faz nada. Entendeu? Né? Ninguém faz nada. Entendeu? Esse foi o grande problema do sistema público. A hora que você permitiu o complemento, então o sistema público relaxou. Então ele falou, bom, o complemento vai dar conta. Só que o que aconteceu? O complemento não está dando conta. Todo o plano de saúde está saturado. Saturado por conta das demandas, saturado pela quantidade imensa de exames complementares que são pedidos. Então, todo hoje conveniado com o SUS, seja um seguro-saúde, seja uma Unimed, seja qualquer instituição particular ou privada de saúde, estão estrangulados porque eles não estão conseguindo o quê? Eles precisariam ter uma receita muito maior do que eles têm hoje para continuar prestando um serviço adequado. Então, todos os privados em saúde, eles estão estrangulados, porque a gente tem uma agência reguladora de saúde complementar que também impõe limites. Não pode cobrar quanto quer, tem que atender na medida que precisa ser atendido. Aí tem que ter uma estrutura que custa muito mais do que a receita que eles estão conseguindo fazer, porque eles têm uma outra diferença. Não é o que tem no SUS. Eles visam a questão do lucro. Então, o cara não está trabalhando lá de graça, ele precisa ter um lucro. Então, ele precisa ter um lucro condizente para ele continuar no mercado
E melhorar o serviço, né? O Mas que não vai para um chegar. sistema que é, em tese, tabelado pela Agência Nacional de Saúde, que não deixa colocar o aumento que precisa ser colocado, os convênios, eles estabeleciam limites. Então, assim, você quer ser meu conveniado? Olha, eu vou atender você para o parto, tá bom? O parto eu atendo você, mas o câncer eu não te atendo. O câncer você vai para o SUS. O que a Agência Nacional de Saúde começou a fazer? Não, você quer fazer o parto, que é o filé? Então você também vai ter que atender o câncer. Você também precisa atender o osso. Isso impactou o sistema. Entendi. Por isso que hoje o privado não está dando conta. Então o sujeito hoje que tem uma Unimed, ele não consegue a consulta para amanhã. Se ele tem um seguro X, ele não consegue a consulta. Então, as consultas hoje no privado também começaram a complicar. Aí, então, o que aconteceu? O sujeito tem o SUS que não funciona e ele, quando é a segurança que ele tinha para o convênio, ele está vendo que o convênio também não está funcionando. Porque o sujeito também tira uma consulta no convênio, que às vezes é uma consulta que demora 5 minutos. Sim. 5 minutos por 5 minutos, ele vai no SUS. Legal. Porque antigamente o convênio era uma consulta como se fosse particular. Então, hoje a gente tem o seguinte... quanto é que um convênio paga para um médico? Paga uma consulta R$40. Quanto é uma consulta no particular? 400, 500, 1.000? Então a gente tem um problema do pagamento do prestador de serviço. Então, naquilo que paga-se mal, a gente não pode esperar um atendimento de qualidade. Aí é que surgiu a possibilidade de você ter atendimentos que você faz por um aplicativo, que você faz da sua casa, com uma resolutividade razoável para aquilo que ele se propõe, né? Por um custo muito menor, porque você não tem prédio, você não tem todas as necessidades. Era onde eu queria chegar, porque assim, quando vocês trazem para dentro de uma solução digital, primeiro, vocês estão quebrando o fluxo-tempo, que eu acho que é o pior. Que é o pior. Vou te dar um exemplo. A gente viveu um drama mundial há pouquíssimo tempo atrás. Imagina se... para passar por esse drama, nós tivéssemos uma solução em tecnologia que pudesse monitorar as pessoas dentro de casa. Seria melhor ou seria pior? Seria bem mais fácil. É né? isso. Bem mais fácil. É isso. Bem mais fácil. É isso. E não precisaria ser um sistema público de tecnologia. Porque com o dinheiro gasto, todo mundo podia ter acesso a uma solução como essa, de Isso é baixíssimo verdade. custo. Isso é verdade. Então você poderia ter tido uma resolutividade muito melhor, que foi o que aconteceu em países do primeiro mundo. Nos países da Ásia, por exemplo, Coreia do Sul e Japão, o Covid fez um estrago muito mínimo e eles estão pertinho da China. Aqui nós estamos longe e foi uma catástrofe. Então você imagina se nós tivéssemos uma solução de monitoramento remoto, como é um aplicativo de consulta online, que a pessoa pode acessar. Ainda que ela tenha uma super demanda de passar numa consulta todo dia, a gente teria conseguido abraçar essa Não, e você demanda. tocando nesse assunto também gera uma dramatização muito maior. Muito maior. Porque quando a pessoa se sente, poxa, eu cheguei aqui, eram 9 horas. Deu 6 horas da tarde, nada. Nada. Ele vai com um problema, e aí entra o que você entende muito bem, doutor Oswaldo, que é a questão do fluxo, do psicológico, do total, que é a soma total do que a gente estava falando. Soma total. A soma total da conta piora muito mais o resultado. Piora muito mais. Porque não é só ele chegar lá e falar, tudo bem, eu tô com gripe. Ele chega lá e tá com gripe, ele vê alguém vomitando, ele vê o outro passando mal, ele já começa a ficar pior psicologicamente que ele chegou. O ecossistema é forçado por um produto que, na verdade, o plano que é pago não vai prestar, tudo vai gerar esse ecossistema. E aí, quando a gente traz pro digital, muda completamente, porque você tá trazendo para um fluxograma que é rápido, prático, e aí você estanca o problema o mais rápido possível. Em todos os pronto atendimentos, aconteceu isso que eu vou te falar. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto na minha cidade. Mas isso é uma regra para todos os outros pronto atendimentos. Na época da pandemia, esse fluxo de 4, 5 mil consultas por mês que ele falou, caiu para menos de 1.000. Por quê? Onde essas pessoas estavam? Elas deixaram de ficar doentes? Não. Elas foram proibidas de sair de casa, ou às vezes sentiam medo de sair de casa e acabavam resolvendo aquilo de uma outra forma. Nossa, muito bom, Gabriel. Então assim, Muito como é bom. que você explica um fluxo sair de 4, 5 mil para menos de 1.000 por uma questão que as pessoas não foram mais ao pronto-socorro? A população da minha cidade não foi dizimada pela redução do movimento do pronto-socorro. Sim. Não aconteceu isso. Bem ou mal, esses problemas se resolveram. E, não por falta de aviso, perdeu-se o gap para poder organizar o sistema quando o pronto-socorro estava vazio. Perdeu-se o timing de falar, bom, vamos aproveitar que está vazio e vamos desenhar um fluxo.
Quando as pessoas forem voltar, elas já voltam num fluxo novo. A gente pode aproveitar esse gap de baixa no atendimento geral, porque o atendimento da síndrome gripal aconteceu, beleza, legal. Mas houve um gap de atendimento do público em geral Que era de falar que assim, foi vamos brutal. jogar esse jogo agora e vamos resolver Reduziu esse para 20%. Nossa. De 5 mil para 1.000 é 20%. Sim. Então, perdeu-se o time de falar, bom, agora é hora de trazer uma solução para esse fluxo. Sim. Qual vai ser o fluxo? A pessoa vai chegar por aqui, porque atendimento de urgência e emergência é igual uma fábrica de qualquer coisa. Por exemplo, uma fábrica de carro. Entra um bloco de metal de um lado, lá no final tem que sair um carro. Beleza? Perfeito. Então o cara vai entrar por aqui, ele vai passar por aqui, ele vai passar por aqui, ele só anda para frente até ele sair do outro lado. Perfeito. Podia ter sido desenhado um fluxo para o atendimento das urgências, um fluxo para o atendimento da rede E eu básica. falo um ponto aí também, a importância e o poder da orientação. Exato. Porque quando alguém pega de uma voz nacional, seja como for, e fala, olha, a partir de agora a recomendação é A. Acabou. As coisas mudam muito. Uma Muda. recomendação, por exemplo, de uma pessoa que coordena uma cidade. E aí fica até um aviso para a pessoa que está ali. Vocês estão coordenando, dentro da parte de saúde. Visa soluções diferentes. Exato. Sabe Porque por quê? é muito complexo você depender o tempo todo de você sempre gerar o mesmo fluxo. Esse esqueleto sempre vai acabar no mesmo lugar que foi o que Mesmo lugar. o doutor Oswaldo falou. A pessoa vai chegar, vai esperar, não vai resolver. E no final, se ela tivesse um outro caminho, que foi o que você falou, ela vai achar outra solução. Por que essas pessoas não morreram? Exato. E aí, imagina se tivesse tido ainda uma orientação médica através de uma consulta online. Você quer ver um negócio? Que é o diagnóstico fácil de todo mundo entender de como o fluxo não funciona? Qual a necessidade que você tem de fazer um mutirão? Resolver uma demanda reprimida. É uma demanda reprimida. A gente está imaginando assim, olha, vamos supor que aconteceu uma catástrofe, tá certo? Caiu um meteoro aqui, teve um monte de gente que ficou com catarata. Um meteoro trouxe uma luz para todo mundo, um monte de gente ficou com catarata. Olha, gente, precisamos resolver a catarata de todo mundo, porque o meteoro caiu na Terra, a gente não esperava isso, precisamos fazer um mutirão. Sim. Tá bom, mas o meteoro não caiu. E como é que as pessoas estão na fila da catarata? Você não consegue programar o número de pessoas? Quer ver? É uma coisa até meio jocosa. Se você quiser saber, em qualquer cidade, quantas pessoas morrem por ano, basta você ir na funerária. Porque o sujeito sabe. Como é que ele sabe? Porque ele não faz estoque de caixão. Verdade. Certo? Verdade. Quem tem dinheiro para comprar, por exemplo, Piraju morre em torno de 180 pessoas por ano. O cara que está na funerária, ele não vai comprar 400 caixões, 500 caixões. Sim. Porque ele sabe, todas as funerárias sabem que vão ceder 180 caixões por ano. Ele tem um estoque para quanto? 180 dividido por 12, tá certo? Exato. Ele sabe o número de pessoas que Entendi. morrem por dia. Entendi. Então ele tem essa meta definida. Então tá bom. Por que você não consegue fazer isso para organizar a cirurgia de hérnia? Nossa. Cirurgia de fimose, catarata, problema do povo que tem pedra na vesícula. Ué, se eu chegar numa cidade qualquer e falar assim, quantas pessoas foram operadas da vesícula há 10 anos atrás? Perfeito. E há 9 anos atrás? Perfeito. Eu tenho uma média histórica. Perfeito. Ah, bom, mas agora deu uma epidemia de pedra na vesícula. Tá bom, saiu do normal. Mas todo mundo sabe quantas pessoas casam E existe por um ano. gráfico de 30 anos, não é um Claro, gráfico vai de no hoje, cartório, né? pergunta lá, Sim, quantas pessoas casam aqui por ano? Tem uma média Sim. histórica. Quantas pessoas se separam por ano? Quantas pessoas É que morrem? Quantas o pessoas problema nascem? é levar toda vez isso para emoção e não para os números. É igual você olhar o cálculo de uma empresa, olhar o DRE e falar, bom, essa empresa fatura 12 anos, essa média de faturamento. Acabou. Pode oscilar, pode ser que nesse mês tenha uma crise, pode, mas a média vai se manter. E vai ter É o que vai mês acontecer que é a exceção para cima. Exatamente. Mas a mediona é aquela. O que significa isso para nós, gestores em saúde, e para você, gestor de empresas? Sim. Se eu não trouxer uma solução diferente, o resultado vai ser esse. Perfeito. Eu tenho uma média histórica aqui, ó, de 35 anos de SUS, que me fala isso aqui. Com as soluções que eu tenho na mesa hoje, o que eu resolvo de diferente? Nada. Por quê? Porque para a mesma atividade, o mesmo resultado. Sim, com Então eu não vou certeza. conseguir reinventar a roda com o que está posto aí. Vamos fazer o seguinte exercício de imaginação. Santa Casa é uma entidade privada, certo? Aí a Santa Casa aplica sempre a mesma métrica para alcançar sempre o mesmo resultado. Mas o pronto-socorro está lotado, o atendimento não dá conta, é reclamação o tempo inteiro, impacta na internação, impacta na rede básica, impacta em todo canto. Aí a Santa Casa falou, não, eu preciso de uma solução diferente. Eu vou trazer aqui uma solução de atendimento remoto para esvaziar meu pronto-socorro.
A Santa Casa pode ser um representante que vende isso para o seu consumidor final, esvazia a tua fila, é uma solução de baixo custo, é uma renda extra para a Santa Casa. A Santa Casa tem um viés filantrópico, então ela é isenta de uma série de tributos, ela pode reinvestir esse dinheiro em infraestrutura, Sim. em aumentar o serviço, em oferecer mais, em virar uma referência regional. Você imagina o quanto impacta se você tem um gestor que olha e fala assim, ó, com o que está posto aqui, o meu resultado vai ser sempre esse. Eu preciso de uma solução diferente. Qual é a solução diferente? Tá aí, ó, a solução diferente. Exato, entendi. Nossa. Mas aí quando você olha friamente para os números, você vê que na verdade falta aceitação também do público para algo diferente. Falta. E aí entra o que a gente agora vai falar. Por que é que a pessoa tem, doutor Gabriel, doutor Ortega, que mudar a visão com relação a optar sempre pelo SUS, a optar sempre pelo parceiro ali principal, porque isso aqui vai resolver o meu problema, e tem que entender que a tecnologia não vai mudar. A gente já falou todos os motivos aqui, mas vamos falar diretamente para essa pessoa que está acostumada a pegar a fila, a esperar e achar que o resultado de estar lá na fila vai ser muito diferente do resultado dela usar uma plataforma. Porque a resposta é de você falar para a pessoa uma coisa que a gente sabe como gestor e que a pessoa compreende muito fácil. As pessoas acham que soluções em saúde são soluções complexas e não são. A maior parte dos problemas das pessoas em saúde são simples de serem resolvidas. Basta uma orientação adequada, uma consulta adequada. Aonde que foi impactando? Primeiro, o médico deixou de examinar. O médico deixou de ouvir. O enfermeiro deixou de ser atento. O sistema começou a virar de costa. Então, a maior parte das soluções são simples. Então, quando você oferece para a pessoa um aplicativo, uma tecnologia, fala assim, olha, esse seu problema vai ser resolvido de uma maneira simples. O que é o simples? Basta você clicar 3 vezes. Nossa. Que onde ele tem uma solução no aplicativo, ele clica 3 vezes. Então ele aciona em três vezes que ele acionar, ele está na frente de um médico. Nossa. Então, e essa é uma situação muito simples e que resolve uma grande quantidade de problemas em saúde. Muito bom. Então as pessoas acham assim, e muito gestor é assim, Jeremias, em saúde. Você vai conversar com o cara começa assim, para resolver o problema aqui eu tenho que construir um posto de saúde. Ele complexibiliza para não ser resolvido. Eu preciso aumentar o número de ambulância. Eu preciso aumentar isso, às vezes não é. E aquela história, né? Cria uma dificuldade para vender uma facilidade. Verdade. Então, na verdade, o problema para ser resolvido é simples. As pessoas têm algumas dúvidas que é até meio interessante da gente observar, né? Quem vai me atender? É um médico que vai te atender. Um ser humano que vai falar com você. É um médico com CRM, um médico treinado, capacitado. A diferença é que em vez de você ir lá, ele vai estar do outro lado da tela conversando É com igual você. falar com aquele teu parente que mora longe. É igual. Legal. É igual quando você liga pra tua vizinha pra perguntar qual é o remédio da pressão que ela tá tomando, que você vai tomar igual. Você liga pro médico. É a mesma coisa. Perfeito. É a mesma coisa. Só que você vai estar falando com o Só que especialista. você vai estar né? falando com o médico. Exato. E é a outra, mesma um coisa. ponto que vocês tocaram do aplicativo que entra também. Quantas vezes as pessoas vão, e aí elas vão para ser diagnosticadas pela mesma coisa por não possuir um histórico, que muda também com a sua saúde. Exato, muda. Porque a pessoa olha ali, daí ela senta na frente de um médico semana passada, doutor, porque eu tenho que te explicar, eu tive esse. Aí daí sente os mesmos sintomas, tomou, não resolveu. O que ela vai fazer? Criar outro fluxo, criar outro histórico, criar tudo do começo. Tudo do Sendo começo. que aqui ela vai ter todo o fluxograma Tem prontuário. Tem prontuário. prontuário, tem Prontuário é histórico. protegido pelo sigilo. A gente não tem acesso ao prontuário. Quem tem acesso ao prontuário é o médico que estiver atendendo ela ali na hora. Ele sabe quantas consultas ela passou, quais eram as queixas, o que foi prescrito, quantos pedidos de exame, quantos atestados, A gente tudo. tem condição de saber quantas consultas e onde e com quem consultou, né? Qual a Sim, especialidade. com base Mas de a gente análise, não né? sabe, a gente não tem acesso ao problema da pessoa, porque isso é protegido. Sim. E entra um ponto É uma aí consulta muito, médica. E entra um ponto muito saudável de tudo isso, que é assim, na verdade, vocês não estão oferecendo uma solução como empresa para a pessoa, vocês estão oferecendo para ela uma porta para que elas parem de ter problemas internos todos os dias. Exatamente. Basicamente, é como se eu estivesse te oferecendo, falando assim, Gabriel, você quer um copo de veneno ou você quer um copo de suco? Você quer um isso copo aí. de veneno ou você quer um copo saudável de água para você tomar? E aí vai ter a opção, a pessoa pode continuar tomando um copo de veneno, a gente entende os benefícios, como a gente falou aqui, mas o problema vai continuar existindo. Não, essa que você perguntou é muito interessante, porque assim, as soluções financeiras dos bancos estão ficando mais fácil ou mais difícil? Tem que facilitar. Mais não tem que fácil. fazer, não tem que fazer. Então o banco é digital, veio o Pix, os bancos têm criado uma série de facilidades para descentralizar o atendimento, o autoatendimento é cada balizado vez em mais estatística, comum. é balizado em número, é balizado na experiência das pessoas. Perfeito. Mas tem gente que continua na fila da lotérica para pagar a conta.
É verdade. Então, infelizmente, tem gente que não vai entender. Nunca. Nunca. E se for feriado no dia de pagar a conta, a pessoa vai entrar em desespero. O fluxo tem que acontecer daquela maneira. A lotérica está fechada. Né? Então, eu também não entendo hoje a pessoa ficar na fila da lotérica para fazer um jogo, sendo que ela pode fazer pela internet ou para pagar uma conta, mas tudo bem. Sim. Tem gente que vai lá. Quem mora no interior sabe que isso é super comum. É verdade. Você passa na frente da lotérica, tem uma fila. Você fala, pô, o que esse povo tá fazendo aqui? Se né? tirar a lotérica, as pessoas mudam para outra cidade. Muda pra outra cidade. A mesma coisa aqui. Tem gente que vai ficar na fila. Tá Sim. tudo certo. Mas tem gente que cansou de ficar na fila. Verdade. Porque sabe que a fila, no final da fila, não tem um arco-íris, o pote de ouro no final do arco-íris. Não vai resolver. Não vai resolver. Ela vai continuar com aquele problema. Ela vai, no máximo, adiar a resolução daquele problema para um outro momento, quando vai explodir de novo. Sim. Então tem gente que virou hoje frequentador de pronto-socorro. Sim. Nas estatísticas que a gente recebe do município onde a gente mora, as pessoas vão no pronto-socorro 8, 10 vezes a mesma pessoa no pronto-socorro com a mesma queixa. Sim. Então como é que a gente vai fazer para diluir essa demanda, para aliviar o sistema e para resolver o problema da pessoa? É uma solução tecnológica simples. Sim. E até mesmo o próprio profissional de medicina, já entrevistei vários médicos aqui, né? E teve um médico que eu entrevistei, Dr. Ivo, tava conversando com ele e falou assim, tem uma frase muito dita entre a medicina que é assim, tardiar sempre. Que é uma coisa que muitos médicos, eles operam pensando com a mentalidade, vamos tardiar, vamos tardiar. E aí, quando o fluxo é feito para tardiar, quando o processo é feito para tardiar, quando a sequência é feita para tardiar, é o que vai acontecer. Só que daí, qual que é o problema disso? E aquela pessoa que é prática? A pessoa que quer pegar, quer resolver o problema e quer ir pro trabalho. A pessoa que quer resolver o problema, quer voltar para casa, quer cuidar dos filhos, que é, para mim, provavelmente a maioria que não sabe dessa solução. Então tá aqui a Cell Saúde, Não justamente essa porta, né? E aí, falando de visão de futuro, falando para vocês agora, pensando no ecossistema do parceiro, da farmácia, no geral, de todo mundo que tá envolvido nisso, eu queria que vocês explicassem por que é que essas pessoas também têm que comprar essa ideia, né? E não como se a gente estivesse vendendo, por que que essa solução tem que ser dita e tem que ser acessada por eles. Qual que é hoje também um outro ponto que vocês colocam aí que soma muito com os parceiros? Quando a gente fala em mercado, a gente fala em pessoas, certo? Certo. Então, é simples de entender isso. Quando o semáforo fecha e forma aquela fila, tem um cara lá entretendo as pessoas e pedindo dinheiro, certo? Então, onde circulam pessoas, circula dinheiro, circula mercado. Certo. Quando eu estou falando de um parceiro, eu tenho um fluxo de pessoas, X mil pessoas, que eu vou direcionar para este parceiro. Legal. Então, por legal. exemplo, quando eu estou falando de uma rede de farmácias, a gente tem dentro do aplicativo uma rede de farmácias, que tem farmácias no Brasil inteiro, são 15 mil farmácias no Brasil, que vende por geolocalização, o cara Legal. consegue saber o preço do remédio que ele vai comprar. Quando tem mais de uma farmácia na localização dele, ele pode escolher qual farmácia Ele é ele vai. notificado quando tem preços Ele menores ali. Se ele digita o nome da droga, né? Não o nome comercial, mas o nome da droga, quando ele digita lá o nome, aparece, ó, na sua região tem 4 farmácias. Farmácia tal vende a R$20, farmácia tal vende a R$19,90, farmácia tal vende a R$35. Ou seja, é como se fosse um marketplace. É o marketplace do parceiro. Aí é uma questão do o cara parceiro. traciona demais, porque, pô, ele tem ali uma base de médico que pode Aí ser é uma parceiro, questão- tem uma base Exato. de clínica, tem uma base de clientes finais. Uma base clínica. Então, por exemplo, a pessoa tem um estúdio de pilates. Tá bom. Ó, aqui nessa solução, eu tenho um número X de pessoas na tua região buscando isso que você está oferecendo. Um algoritmo personalizado. Um pra algoritmo galera personalizado. saber. Então, Legal. o cara está cadastrado lá. No meu georreferenciamento do aplicativo, contabiliza aquele parceiro naquela região tal com o portfólio dele. Então, ele vai divulgar no meu feed lá o que ele tem para os meus parceiros, para os meus clientes. Nossa. Ele vai divulgar no feed, E aí ó, o parceiro que tiver mais atrelado à ideia, que é como acontece com o Mercado Livre Sim. com outros, ele naturalmente ele toma uma posição maior toma ali. uma posição maior. Ele fica em primeiro, aparece as Com ofertas certeza. dele com prioridade. Monta-se uma rede de descontos. Nossa, que show. E aí, só para o pessoal entender a amplitude, qual tipo de negócio que está envolvido? Farmácia, academia? Todos. Nossa. Tem estacionamento, academia, estúdio de pilates, farmácia, tudo. Floricultura. Consultório médico, floricultura, tudo. Nossa. Tudo. Eu tenho um marketplace, então a pessoa quer anunciar para os meus clientes, ela pode. Eu tenho X mil clientes que acessam o aplicativo periodicamente, porque é um aplicativo de consulta que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. Então, toda vez que a pessoa abre o aplicativo, eu tenho coisas lá para o meu E parceiro. vamos ser sinceros, tem algum outro caminho? Eu não sei para isso. Tem Ah, algum não. outro caminho que a gente vai olhar? Você que é parceiro, tem algum caminho que daqui 5 anos você vai olhar para trás e vai estar fazendo, não vai ter parceria digital? Não tem Ou como. seja, vocês estão abrindo um mercado, Não tem estão como. sendo de médico para soluções médicas, É. né? Não é uma empresa de tecnologia se arriscando a fazer algo que não tem conhecimento.
E mais profundo a isso, como que tem sido já onde vocês estão com relação a essa questão, tanto com os parceiros como com outras pessoas? Como é que tem sido já a adesão dessa galera? Como é que tá funcionando hoje? Ó, os parceiros acham essa ideia genial, né? Porque hoje, o que é muito comum dos parceiros fora dos grandes centros? É feira do rolo, do Facebook, todo lugar tem, é feira do rolo, e é anúncio privado. Então, se o cara dá tração, se o cara paga o anúncio... Aí vai. Aí vai. Mas o esquema de parceria, porque qual é o ambiente da gente? O ambiente da gente é o do ganha-ganha. Exato. É o ambiente do ganha-ganha. Eu não vou tomar dinheiro do meu parceiro. Sim. Eu não preciso que ele me dê dinheiro. Mas se ele tiver um serviço de qualidade que ele oferece pro meu cliente, para mim tá bom. Porque o meu cliente fica atendido na necessidade dele e o meu parceiro também. Legal. Então eu tenho o cara que tem uma demanda, eu tenho o cara que tem uma oferta, para mim fechou, tá tudo certo. Por quê? Porque eu sou da solução médica. Ah, mas um outro cara vai oferecer uma solução que eu não ofereço? Oferece aqui dentro. Legal. A plataforma já existe, É só você disponibilizar o teu serviço para as pessoas que estão usando. É como se você tivesse uma avenida de pessoas já tem ali fluxo. Que já estão passando. É que nem, por exemplo, a gente tem filho, né? Você vai, imagina se eu soubesse, abrindo um aplicativo, exatamente qual o melhor lugar que tá mais barato, fralda, qual lugar que tá mais barato, talco, tudo. Poxa, muitos negócios sendo gerados a partir disso. E aí, vamos pensar que o cliente também quer um ecossistema onde ele encontra tudo. Né? Imagina eu poder ter a consulta, eu poder ter o parceiro médico sugerido, eu poder ter qual que vai ser a rede que eu vou usar de academia. E aí, falando dessa parte do desconto, que foi o que o Dr. Oswaldo falou, todo mundo quer o benefício. Né? As pessoas querem isso. Então, quando tá escancarado, o marketing é uma das principais pontas. E é engraçado que tem alguns parceiros que até entendem isso, não todos entendem, mas assim, existe uma mágica na divulgação do parceiro que... Quando o cara entende que quanto mais pessoas usarem o aplicativo, é melhor para ele. Então, ele acaba sendo o meu ponto de referência para vender a solução médica. Porque ele sabe que vai estar atrelado a uma solução para ele. Exatamente. Ele é meu parceiro. Naturalmente, aquele fluxo vai ser desviado para ele. Exatamente. Ele não tem concorrência ali dentro. Exatamente. Né? Então, ele acaba sendo um agente de transformação dentro da minha plataforma. Ele acaba divulgando o meu produto e ele acaba tendo, por tabela, o produto dele divulgado. Nossa. No rebote. Bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. E aí, pra gente já pensar que é uma maneira da gente explicar ainda melhor para cada pessoa que tá vendo, que tá assistindo, se hoje a gente fosse fazer uma mensagem, Gabriel, pensada para essa pessoa, né? A mensagem do Dr. Gabriel pensado para a pessoa que hoje está esperando nessa fila, pessoa que não entende esse fluxo. Se você tivesse aí um tempo para explicar, passa uma mensagem para essa galera. Literalmente aqui, olhando para eles ali, pensando o que você pode falar hoje para eles mudarem esse fluxo. Quando a gente é médico de urgência e emergência, a coisa mais triste de todo esse processo é quando a pessoa sabe que ela vai chegar ali e o problema dela não vai ser resolvido. Ela sabe. Verdade. Dentro dela, ela sabe isso. E em N oportunidades, ela deixa transparecer isso. Então, quem tem o mínimo de consciência, olha para aquela pessoa e fala, essa pessoa está aqui há 5 horas esperando para desfrutar da minha presença como médico. Verdade. Ela me traz uma demanda que eu e ela sabemos que não vai ser resolvida, mas ela esperou 5 horas. De alguma forma, eu vou ter que dar um jeito de resolver isso aqui. Nossa. Nem que seja para explicar para ela aonde ela vai para resolver esse problema. Entendi. Uma coisa que poderia, uma dor que poderia ter resolvido em minutos na casa dela. Ela não precisava estar ali, leva um desgaste. Isso impacta na vida dela ela perdeu tempo de qualidade com a família dela, ela perdeu tempo de serviço. De repente, se ele é um autônomo, ele perdeu dinheiro, sim, porque esse dinheiro não vai voltar. Verdade. Ele perdeu oportunidades, ele perdeu de ficar na casa dele sem fazer nada. Verdade. Então isso é o mais triste, de ver que esse gargalo é 1, insolucionável, 2, invisível para a maioria dos gestores. Então, onde você vê, eu escutei uma vez um negócio que eu achei maravilhoso. O cara que está atento, onde ele vê uma fila, ele vê uma oportunidade. Verdade. Então, o gestor em saúde, autoridades municipais, estaduais, federais, onde ela vê uma fila, ela vê uma oportunidade. Verdade. Então, quando a fila existe ali, ele divulga aquilo como, olha o sucesso do serviço que eu montei, todo mundo está procurando. Na verdade, é o contrário. Faliu esse sistema. Esse sistema faliu. Infelizmente, esse sistema não dá conta dessa demanda e a gente teve um exemplo claro disso na época da pandemia. O sistema não dá conta de atender. A gente vai esperar mais uma para perder um monte de pessoas. O sistema não dá conta de atender. Então, esta solução agrada, como a gente diz, né? Gregos e troianos, por incrível que pareça. Sim.
O cara que está precisando de uma consulta, isso vai ser resolvido. O cara que precisa de uma solução gerencial, esse problema também está resolvido. Basta que você incorpore essa ferramenta no teu dia a dia. Você já pensou se você está viajando, por exemplo? Cenário simples. Sim. Nós somos de São Paulo, do estado de São Paulo. Tem um lugar muito famoso em São Paulo, que é um lugar que frequentam pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco mais alto, que é os condomínios da praia no Guarujá. Ok. Se essa pessoa passar mal, ela não tem hospital no Guarujá. Não tem médico no Guarujá. Tem um posto de saúde lá que funciona Não 24 é sobre a horas. condição, é sobre a realidade, né? Não é sobre o que eles podem fazer. Então essa pessoa vai viajar para um lugar remoto, que ela teve um problema lá. Como que ela vai resolver? Nossa. Ela vai ligar para quem? 3 horas da manhã, o Qual que é a orientação o médico da básica confiança ela vai dela, ter? que tá lá na Conchinchina, vai resolver? Então, Não vai resolver. se ele estiver fazendo uma operação, se tiver... Não vai fazer, não vai resolver. Às vezes o cara só simplesmente não atende porque é de madrugada. E nem sei se o cara tá errado de não atender. Aí é uma outra Exatamente. discussão. Sim. Mas assim, fato é, se essa pessoa estiver em trânsito para qualquer lugar, ela não vai resolver. Pensa o cara que é motorista de caminhão. O cara sai lá do Rio Grande do Sul para ir lá pro porto, não sei da onde, lá no norte. Sim. Aí o cara tem um problema no meio da estrada, onde ele vai? Eu cansei de atender gente que passou mal na estrada. Sim. Quando eu tô de plantão no SAMU, por exemplo. Quando eu tô de plantão no pronto-socorro, chega um monte lá. Ah, eu sou de não sei da onde, eu tava passando por aqui, tive um mal-estar aqui, pedi ajuda na estrada, uma confusão para me socorrer. Ela podia ter simplesmente parado num posto, abrido o aplicativo, tô com tais e tais sintomas, o que eu faço? Tá com toda a informação, nome completo. Tô com tais problemas, o que eu faço? Então, a gente começa a ver o feedback que as pessoas dão do uso da ferramenta, chega em lugares que a gente nem imaginava. Sim. Chega em lugar... gente que usou o aplicativo em outro país. Nossa. Em outro país. O cara tem internet, o cara abre... O brasileiro, né? Outro país, o cara abre e fala, eu tô com tal e tal problema, o que eu faço? Ó, aí onde você tá, tem tal e tal e tal. Que então legal. vai pra cá, vai pra lá, faz isso, legal. faz aquilo. Que legal. Então a gente não dimensiona aonde vai parar. A gente sabe que a solução é excelente. Sim. Mas onde vai parar? Não dá pra saber. Sim, sim. O problema ele vai continuar sendo resolvido constantemente onde tiver. É isso. E, doutor Oswaldo, como é que a gente fala aí essa última mensagem também, explicando pro pessoal esses pontos que o Gabriel falou, né? O doutor Gabriel falou, mas ainda na sua visão, como que é esse último feedback pro pessoal aí? Não, eu acho que ele esgotou bem a explicar o que na verdade ele é. Ele é uma solução digital que o sujeito resolve na palma da mão. Basta um celular e uma linha de internet, e uma conexão de internet. Porque o atendimento é muito rápido. Tem gente que consegue consulta com 5 minutos, 10 minutos. Né? E que sai uma solução. Mesmo que essa solução, às vezes, seja um encaminhamento, porque tem uma suspeita de uma doença grave. Mas aí um real encaminhamento, né? Mas Sim. sabe o que tem e para onde vai. Então, talvez porque a gente tem hoje de sistema de saúde, é a agilidade na orientação e no atendimento. Essa é a grande sacada do aplicativo. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer os Lençóis Maranhenses, que é um lugar absolutamente remoto. É maravilhoso, mas é hiper remoto. Né? Não tem acessibilidade, é zero. Tinha uma mulher vendendo tapioca no Pix com o Starlink. Nossa. No meio do mato, no nada. Aí você imagina se alguém, como teve e não tinha o que fazer. Eu fiquei sabendo depois que num grupo de uma galera que tava lá, uma pessoa passou mal, acabou o passeio. Acabou o passeio, o grupo todo voltou pra trás. Não tem o que fazer. Lá tinha uma conexão com a internet, se ela tivesse uma solução dessa, ela levanta o aplicativo, tô sentindo tal e tal e tal, o que eu faço? Preciso sair daqui, preciso Fica acabar aí. com tudo o meu Tá planejamento. tudo certo, Exatamente. tá tudo certo. Exatamente. No meio do nada, que é os Lençóis Maranhenses. Quem já teve a oportunidade de conhecer, ou então procura na internet. É absolutamente remoto, é no meio do nada, não tem nada, de nada. Se tiver um dia de muito sol, você vai cozinhar, porque não tem nem sombra. Não tem nem até sombra. as árvores se esconderam. Não tem sombra. É areia e água por quilômetros. A pessoa tava lá vendendo tapioca no Pix com Starlink. Nossa. Internet por satélite. Ela podia perfeitamente ter apresentado a solução. Falou, não, fala com o médico aqui, ó. Ou seja, Não precisa ir embora. Ou seja, tem coisas que só vão mudar quando as pessoas talvez passarem por uma dificuldade muito grande, perceber que a solução Ou não é na dor ou é no amor, né? Resumindo, não é uma oferta, é uma oportunidade para as uma pessoas poderem oportunidade. mudar Exato. o modelo atual de Exato. atendimento, né? Bom, pessoal, esse é o episódio que a gente tem aqui, doutor Oswaldo Ortega, doutor Gabriel. Nós falamos aqui hoje sobre o Cell Saúde, uma ferramenta que veio para revolucionar o mercado, já está revolucionando.
E aí vocês vão ver novos episódios em breve com relação a isso. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Jeremias. Oswaldo. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, conversando com você, muito legal. Espero as próximas. Bom, bora lá. Um abraço.